em tempos de guerra, que a paz possa reinar interiormente. Na amizade, serem grandes e verdadeiros. Que vossas mãos sejam suficientemente quentes para, segurando a mão do próximo, aquecerem o mundo numa grande corrente de amor. Nunca pensarem que a felicidade é utopia. Nunca desacreditarem que o amor vence barreiras. Nunca se esquecerem de que temos um Pai que jamais vai nos abandonar. E que essa sabedoria possa estar presente cada minuto, pelo resto, não do ano, mas da vida inteira de cada um, por toda a eternidade. Faço aqui um brinde a todos vocês. Tenham um sábio ano novo, pois ele não será melhor nem pior. Nós é que mudaremos. Que o Pai Celestial nos envolva a todos e que mudemos para melhor. Nossa mensagem, com certeza, da nossa casa, dos amigos da nossa casa, até para todos aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez. Também coloco, sejam muito bem-vindos. Bem, nós vamos começando, né, essa reflexão que eu acho bastante interessante. Em todos os estudos eu sempre gosto de colocar, principalmente que eu gosto de ler ela todos os dias, se possível. Que diz assim: para os dias ruins, paciência. Para os dias bons, gratidão. Para todos os dias, fé. Porque nós sempre vamos ter dias bons, dias ruins, e usar a paciência, usar a gratidão e usar para todo sempre a fé, isso é importantíssimo. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto, carregar a cruz. Eu até quando eu estava fazendo esse estudo, aí eu pensei assim, falei, caramba, cruz, né? A gente geralmente fala assim, eu levo aquela cruz que está lá em casa, a gente usa muito na brincadeira sobre isso daí. Aquele meu marido é aquela cruz, o meu cunhado, o meu patrão, o meu amigo. E aí, essa passagem que tem, eu achei, quando você começa a estudar o Evangelho, nós lemos, quando a gente volta para estudar, nós encontramos outras pérolas, tá? Que a gente fala assim, mas isso estava aqui? Estava. E eu fico até grata porque eu fui estudar novamente esse versículo, né? E eu falei assim, nossa mãe, quanta coisa que tem aqui, que cabe um seminário, cabe uma semana espírita, cabe muita coisa, tá? Diz assim, e chamando a si o povo com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que é perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fui buscar nesse livro, Luz Imperecível, é um estudo interpretativo do Evangelho, exatamente para a gente estudar cada pedacinho deste versículo, que nós vamos perceber que ele é atual. Porque Jesus, à época, quando falava, ele falava para o homem daquela época. Podia falar sim, mas ele falava lá na frente, lá no futuro. Então, ele ia colocando os ensinamentos para que aquele homem, que ali estava, muitos de nós não entendíamos, muitos de nós ainda não entendemos, só que urge o tempo, urge, porque não dá mais para nós ficarmos como talvez nós ficamos num passado sentado ou virando de costas para as coisas que aconteciam, ou simplesmente, vamos dizer, gastando o nosso tempo, a nossa energia em outras coisas, priorizando outras coisas. Então, conforme a gente vai lendo, juntamente, eu vou compartilhando com vocês, nós podemos perceber que essa mensagem, esse versículo, é atual.
É como se nós tivéssemos ontem entrado na rede social e alguém colocasse e a gente está discutindo, porque é de todo sempre. Aqui nós temos que ele diz assim, o Honório, que foi o que fez o estudo pela União Espírita Mineira, desse versículo. Ele diz assim, quando ele coloca, e dizia a todos, a gente vê, chamando a si o povo, disse-lhes, né? O ato de falar implica em muita responsabilidade que cresce à medida que se ampliam os conhecimentos. Ele quer dizer que, quando nós vamos falar, estejamos aqui, ou estejamos sentadinhos aí, ou estejamos na nossa casa, ou estejamos no nosso trabalho, ou no dia a dia, que há muita responsabilidade do que vamos falar. E por que vamos falar? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Mas qual é a verdade que eu falo? Para quem que eu falo? Porque, às vezes, o que eu acho que é a minha verdade, eu posso machucar e magoar o outro. Às vezes a gente usa muito assim, não, mas eu sou transparente, eu sou assim. Mas o que é essa transparência? Às vezes, a minha transparência, eu posso estar prejudicando o outro, eu posso estar colocando o outro mais para baixo do que aonde ele acha que ele se encontra. Então, aqui, o nosso companheiro, ele diz que nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos. Como ele coloca, como Jesus, quando falamos, devemos dizer positivamente alguma coisa. E isso é muito interessante, que vira e mexe, a gente está falando alguma coisa, mas parece que o positivamente não entra. Ou a gente está lamentando, ou a gente está desesperada, ou a gente está com raiva, ou a gente está com, magoada. Então, o que sai, como a gente diz, não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai de dentro do homem que contamina, porque sai do coração. Então, é até exatamente isso. E Jesus, quando falava, naquele povo que ele estava, ele falava com amor, ele falava com carinho, ele falava com cuidado, ele falava baixo, coisa que eu não falo, né? Falava baixo, com certeza. Às vezes, eu fico assim, tento imaginar Jesus falando alto, né? Gritando. Não, ele falava num tom de voz que todos ouviam. E aqui diz assim, hoje, quando ouvimos novamente, tomando conhecimento do Evangelho, porque hoje a gente escuta assim, é só nós abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos o nosso coração e escutarmos Jesus falando. O problema é que, infelizmente, parece que a gente está, alguns de nós, né, e o mundo lá fora, fechando as portas, para que não ouvir as coisas boas. Jesus falando, como ele continua dizendo, cabe-nos, pois, a decisão pessoal de acolhê-lo. Será que já não está mais do que na hora da gente começar a acolher este mestre amado em nosso coração? Acolher de verdade. A gente acolhe tantas coisas que não são legais. A gente ouve tantas coisas que não são bacanas. A gente, às vezes, perde tanto tempo envolvido em outras situações que no fundo, que não vai nos fazer bem. E quando muitas vezes a gente escuta a palavra, quando a gente muitas vezes lê uma mensagem, quando muitas vezes a gente vê através, seja de alguns livros sadios, de alguns palestrantes que trazem a mensagem do Cristo, sejam eles dentro da nossa área, dentro da doutrina espírita, sejam eles na católica, sejam eles até nas igrejas evangélicas, quando vai trazer o amor, o bem, precisamos ouvir. Eu penso assim que já está mais do que na hora da gente abrir os nossos ouvidos para que deixemos o amor entrar de verdade. Algumas vezes a gente pode parar e pensar assim, mas isso daí vai doutrinar, Não, não é doutrinar, não é isso. É simplesmente nos falar, sigam, caminhem, levante, está na hora. E aqui, voltando ao nosso versículo, segundo o nosso companheiro, no estudo que ele faz, quando ele diz assim, se alguém quer, quando está escrito ali, porque se alguém me quiser,
é exatamente um convite que Jesus faz. Mas, né, entretanto, ele sabe que nós temos as nossas escolhas. Eu escuto o chamado. Eu escuto, como ele disse, se alguém me quiser seguir, eu estou escutando, eu estou ouvindo. Agora eu vou escolher se eu quero seguir ou não. E, infelizmente, por não seguirmos as coisas boas, por não seguirmos as mensagens que realmente nos elevam, as mensagens que realmente nos fazem caminhar em passos firmes, que estamos vindo, voltando, sofrendo, chorando, se lamentando, se desesperando. E o nosso amigo, ele diz assim, que Jesus respeita o livre-arbítrio e a evolução de cada um. Jesus respeita, Deus respeita, os amigos espirituais respeitam, mas muitas vezes quem não respeita somos nós. E às vezes nós não respeitamos, não é no outro só, não respeitamos em nós mesmos. Muitas vezes a gente se magoa profundamente, sabendo que a gente não precisa fazer isso daí. Se nós sabemos que temos o nosso livre-arbítrio, que os amigos espirituais respeitam esse livre-arbítrio, Deus respeita esse livre-arbítrio, Jesus respeita esse livre-arbítrio, por que a gente muitas vezes não respeita isso em nós? E aí ele continua dizendo, nem por isso Jesus deixa, né, no caso, nem por isso deixa de endereçar o convite, dando a entender que ele não julga a posição de ninguém. Ele faz um convite, siga-me. Mas ele sabe que, por nós termos ainda as nossas, entre aspas, escolhas, que muitas vezes não são as melhores escolhas, ele continua fazendo o convite. O que nos falta é exatamente esse movimento de ouvir. E, algumas vezes, de levantar. Algumas vezes, de saber que, ao escolher alguma coisa, a outra vai ficar lá no canto, ou de escanteio, ou seja o que for. O problema cai exatamente no que eu estou escolhendo. Por que estou escolhendo há tanto tempo algo que me magoa, algo que me machuca, algo que machuca o outro? Porque algumas vezes eu não consigo entender que, se eu estender as mãos, eu posso levantar aquela criatura que ali está. Porque muitas vezes eu não entendo, se eu fechar a minha boca, se eu silenciar. Até eu li há pouco tempo na rede social que diz, algumas vezes é necessário você silenciar e se retirar. Porque numa contenda, numa briga, num bate-boca, seja o que for, ninguém escuta ninguém. Nós não nos escutamos. Podemos pensar em nós mesmos. Quantas vezes a gente está, parece que o coração está em ebulição, estamos ansiosos, estamos nervosos, queremos falar ao mesmo tempo conosco, e nós simplesmente não nos ouvimos. E ele continua dizendo, quando ele vai falar, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que é seguir? Né? Negar a si mesmo. Anteriormente ele diz assim, renunciar a tudo aquilo que nos prende à retaguarda, da inferioridade, a evidenciar o interesse pessoal. Tem uma frase que diz assim, não olhemos para trás, pois sabemos onde estivemos, olhemos para frente. Por que olhar tanto para trás? Às vezes a gente pensa assim, não, hoje a gente, principalmente, né, nós espíritas, simpatizantes, não, hoje eu estou sofrendo, é porque lá no passado eu fiz isso, fiz aquilo. Lá no passado já foi feito, não vai mudar, não adianta. Eu tenho que pensar assim, hoje, o que eu faço hoje para lá na frente. Não posso nem pensar lá na frente, porque eu não sei se eu vou estar lá na frente. Eu sei que hoje eu estou. Então, exatamente, o que é renunciar a tudo aquilo que nos prende à retaguarda? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a mágoa.
Porque muitas vezes a gente para e pensa assim, não, eu não vou esquecer. Ah, ele me maltratou. Ele judiou de mim. Ele me abandonou. Eu sempre coloco, acho que eu tenho alguma coisa nisso. Eu sempre coloco isso. Ah, me abandonou no altar há uns 50 anos. Eu devo ter sido abandonada em algum altar da vida aí. Né? E às vezes o quê? O vestidinho, sempre falo, tá lá pendurado. Nem cabe mais, ela cinturinha assim. Aí eu choro aquilo ali o tempo todo. Certa vez, eu ouvindo uma companheira, ela estava falando, ela fazendo uma palestra sobre, foi até um seminário, sobre autocura. E a Luzia Matias. E ela dizendo que exatamente isso daí, que muitas, ela é ginecologista, mas chegam muitas pacientes lá e também falam de outras coisas, né? Ela até brincando fala, viram um consultório sentimental. E algumas colocam o sofrimento delas, porque ele brigou comigo, porque ele me magoou, porque ele fez isso. Aí ela até teve um caso que ela perguntou assim, mas quem? Meu irmão, foi mesmo. Há quanto tempo? Ah, faz uns 40 anos, a gente era criança. Ela falou, há 40 anos você está sofrendo nisso daí? Pior que a gente sofre. Pior que a gente quer levar isso mais para frente. Embora alguns cheguem para nós e falem assim, fulano, perdoa. Caramba, como é difícil. Até pedir desculpas. Né? A gente quando vai falar assim, desculpa, sabe? Edson, desculpa. O desculpa saiu em algum momento. Né? Então, mas se ainda não consigo isso, eu começo pelo menos a orar. Eu oro em casa. Meu Deus, sabe? Ajude a fulana, o fulano, mas me ajude, Senhor, porque o orgulho em mim está muito maior. Porque geralmente é isso. Nós ainda temos essa coisa dentro de nós, esse orgulho que vai como que vai nos devorando. A gente sabe que está sendo devorado. A gente sabe que o orgulho não vai nos levar a nada. A gente sabe que o egoísmo não vai nos levar a nada. A gente sabe que a vaidade, e etc, etc e tal. Há pouco, acho que uns 2 dias, eu estava lendo, 2 dias, mais ou menos, aquela jovem em São Paulo que esteve na UTI por ter colocado hidrogênio no corpo e tal. E ela dizendo que agora, né, ela está tendo uma outra noção de vida. Porque ela está percebendo, né, e sentindo que o que ela tem, o corpo dela, né, as coisas que ela olha hoje com outros olhos. Mas, infelizmente, teve que acontecer uma situação dessa. Infelizmente. E por isso que, muitas vezes, a gente para e tem que pensar assim, será que eu tenho que sofrer mais? Será que eu tenho que levar mais ainda essa cruz? Porque a cruz nós vamos levar, nós temos. Cada um de nós tem a sua cruz, individual. Que cruz é essa? São as nossas dificuldades, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja no país. Nós temos a nossa. É nossa. Não adianta eu falar que eu vou levar a cruz do Edson porque eu sou amiga dele. Não. Ele vai levar a cruz dele porque ele tem que resolver o problema dele. O que nós vamos fazer é nos ajudarmos mutuamente. Mas cada um leva a sua cruz e resolve ao longo do caminho. É muito triste, às vezes, quando a gente vê alguns pais, ou seja o que for, pessoas que falam que estão levando a cruz dos filhos. Não, não pode. Quando Jesus foi crucificado, erroneamente se diz, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar? Não. Ele foi para a cruz porque muitos de nós ainda éramos e somos ainda aquelas pessoas, vamos dizer assim, elitistas. Vamos botar um termo atual. Porque à época, a crucificação ela acontecia desde sempre. E muitos iam para a cruz porque era uma forma de humilhar aquelas criaturas. Porque em alguns casos, no caso de Jesus, que teve segundo, né, coloca-se quebrada as pernas, mas em alguns casos, quem era crucificado ficava ali até os animais de rapina comer todo o corpo. Era uma forma de humilhar aquela pessoa. Aí a gente para e pensa, mas
a pessoa já foi, né? Mas, mesmo assim, como a gente sabe que a vida continua, alguns deveriam ficar muito chateados. E a cruz era isso daí. Tanto é que Pedro foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, quando a gente para e pensa assim, quando houve, né? A gente tem que ter todo o respeito, tá? Nos colocarmos muito educadamente, mas não tem como. Ele morreu, foi para a cruz para nos salvar. Não. Ele ensinou muito a gente. A cruz foi o resultado, foi o que demos a ele. Por ele ter ensinado o amor, por ele ter ensinado a paz, por ele ter dito sobre as bem-aventuranças, por ele ter dito que há muitas moradas na casa do Pai, por ele ter dito que nós podemos, sim, nos amar uns aos outros, por ele ter dito que devemos amar os inimigos, porque inimigos no passado, mas que pode ser lá na frente, um filho, uma filha, um companheiro, uma sogra, um sogro, não importa. Então, ele ter ido para a cruz foi porque achávamos que era o melhor lugar para ele. E algumas pessoas falam assim, mas se Jesus voltasse hoje, iam fazer a mesma coisa, não sei o quê. Não importa, nós vivemos num mundo de expiações e provas. Não faremos isso, não. Primeiro que ele não vai voltar, porque ele nunca foi. É só nós sentirmos dentro da gente. Está vivo. Em alguns, talvez ele esteja naquele cantinho lá, bem escondidinho. E a gente para e pensa, será que não está na hora de retirar, de abrir a porta, abrir o coração e dizer, Senhor, por favor, entre na minha casa. Quando nós fazemos o evangelho no lar, é como se nós já estivéssemos colocando a mão na maçaneta e falando, Senhor, entra na nossa casa. Por isso que a gente sempre fala, né, Edson, a importância do evangelho no lar. Exatamente para que a gente comece a criar aquele clima de amor e de paz dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Por isso que vai nos ajudando cada dia a nós caminharmos lentamente, mas caminharmos com coragem, com amor, com vontade. E aí a gente vê assim, pensa assim, mas por que muitas vezes a gente encontra tanta dificuldade para entender isso daí? Por que muitas vezes a gente deixa que o mal prevaleça em nós? Na questão 909, Kardec pergunta isso aos espíritos, por que nós deixamos que as tendências más habitem em nós? Ele não usa o habitem é meu, tá? Por que deixamos? Os espíritos dizem, por causa da vontade. E ele fala de uma pequena vontade. E a gente para e pensa assim, interessante, né? Algumas vezes a gente para discutir, a gente tem uma vontade, né? Bate no peito, eu sou assim mesmo, eu faço barraco mesmo, eu grito mesmo, eu berro mesmo, não sei o quê, porque se eu estou no meu direito, vai. Que direito? Porque se eu tenho essa mesma força para falar, para magoar, para ferir, eu não tenho essa mesma força para abraçar, para pedir perdão, para perdoar. Quem de nós não erramos? Quem de nós não precisamos de perdão? Aí eu me lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele pergunta assim, quem é o nosso próximo? E aí os companheiros estavam, o próximo é não sei quem. Ele falou, o nosso próximo, o mais próximo, somos nós. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai precisar do perdão de alguém. Porque a gente erra também. Se a gente olhar dentro da visão que ele coloca, se a gente parar e pensar, eu vou pedir, eu vou precisar. Porque será que eu sou tão perfeita assim? Me fez lembrar, está em Boa Nova, uma mensagem que Pedro e Filipe, Jesus, eles entraram numa cidade, salvo engano, Nazaré, e a cidade ninguém estava nem aí, né? Como sempre, né? Tô nem aí, deixa. Como fala, santo de casa não faz milagre, e vai por aí afora. Eles ficaram indignados e sabedores que Jesus não ia debater
Que Jesus o que fala? Vamos sair da cidade. Então, eles foram lá, tipo escondido foi falar com ele lá, falou, poxa vida, Senhor, o Senhor não sabe, olha, nós chegamos e falamos, porque eu sabia que o Senhor não ia falar nada. Como é que pode? Eles não quiseram receber a gente? Como é que pode? Eles não quiseram receber a sua palavra? O que é isso? E chorar, desfiar o rosário. E Jesus escutando, né? E aí Jesus vira para eles, o problema é esse, né? É o que Jesus, os espíritos, os amigos espirituais, sempre têm umas palavrinhas, né? Jesus diz a ele assim, será que não é muito, não nesses termos, tá? Eu estou modernizando. Será que não é muita, sabe, ficar muito cheio, eu achar que todos têm que me aceitar? Será que todos têm que nos aceitar como nós somos? Ah, mas tem que, por que não? Eu sei mais. Será que não temos? Será? Ele pergunta isso daí. Porque uma coisa, ele ainda diz, tem uma coisa, se você quiser que o outro lhe aceite como você é, nós temos que amar a todos como eles são. Todos, sem exceção. Aí a gente para e pensa assim, será que eu conseguiria amar aquela pessoa que, sei lá, cometeu um delito imenso e levou a vida do meu filho? Será que eu consigo amar aquela pessoa que estava alcoolizada e que, infelizmente, levou toda uma família? Jesus fala que amar a todos, se eu quero que todos me amem da mesma forma. Nós ainda não conseguimos. Nós ainda estamos passo a passo. Só que, no momento em que a gente começa a ouvir o Evangelho, não estou falando o Evangelho segundo o Espiritismo, não, mas também para nós que aqui estamos. Mas no momento em que nós conseguimos ouvirmos a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, começarmos a entender o que é esse seguir, começarmos a entender o que é carregar a cruz, começarmos a abrir os nossos corações para isso, nós temos, sim, responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai nos acompanhar e vai estar sempre junto a nós. Eu posso, em qualquer momento, chegar e falar assim, eu não quero saber de nada. Não me interessa se lá do outro lado do mundo o avião caiu. Eu não ando de avião. Não me interessa se lá no Nordeste tem seca. Eu não moro no Nordeste. Não me interessa se lá na Serra as casas caem. Eu não moro na Serra. Só que nós, no momento que estamos encarnados num planeta de expiações e provas, todos nós somos responsáveis por todos nós. Acho que é o efeito borboleta, alguma coisa assim, segundo dizem, né, que quando uma borboleta bate as asas lá do outro lado do mundo, atinge todo o resto do mundo. Eu fico pensando, será? Mas o terremoto foi lá no Japão, eu estou aqui, estou na minha casa, um sol bom, não quero nem saber, nem me atinge. Atinge a todos nós. Não tem como. Pode ser que alguns se fechem falando, não quero saber, porque a mim não interessa se o fulano passa fome, se o Beltrano faz isso, faz aquilo. Claro que atinge. Porque dói em nosso coração. Porque a gente pode parar e pensar, e se um ente amado meu tivesse lá também? Mas por que aquele que está lá não pode ser um ente amado meu? Que está lá. Aí quando eu retorno à pátria espiritual, aí eu paro e penso, poxa, você vivia lá na Serra? Eu não sabia. Aí vem o quê? O arrependimento, vem a culpa, vem a mágoa, vem um sentimento de que, puxa vida, eu podia ter feito por você. É porque não estava na minha certidão de nascimento que eu era sua filha, ou era seu filho, ou era meu filho, ou era alguma coisa assim. Eu não sabia. Só que muitas vezes os nossos maiores amores, os nossos amores imensos que alguns vivem a buscar, pode estar exatamente naquele lugarzinho lá na Índia. Quando nós assistimos um documentário sobre um jovem americano que vai para a Índia e ele acaba ficando 3 anos num lar de crianças aidéticas e mães aidéticas, porque muitos não aceitam.
A gente para, nossa, por que ele está lá? Alguma coisa há? Por que Madre Teresa de Calcutá saía pelas ruas, naqueles bueiros, e carregava aquelas criaturas para dentro lá do convento? Por que ela catava aqueles bichos? Por que ela fazia aquele trabalho? O que será que é? Não, era Madre Teresa de Calcutá? Sim, também. Não sou Madre Teresa de Calcutá? Tudo bem, mas eu posso fazer alguma coisa? Eu posso. Talvez eu não possa fazer monetariamente, financeiramente, mas eu posso fazer alguma coisa dentro do meu coração. Eu posso orar. É muito triste, às vezes, quando a gente vê, e isso é lógico, gente, nós temos que entender que há de ter muito trabalho ainda em nós, mas é muito triste quando a gente vê uma pessoa que comete um delito e todo um povo resolve linchar. Não é fácil. Ontem, acho que foi ontem, eu pegando o jornal e falando dos enforcamentos que tem lá no Oriente Médio e tal. Então, tinha de costa no mostrou de frente, pendurados, né? E as pessoas com os braços levantados, como que vibrando. É isso mesmo, vamos fazer isso. Não podemos julgar, porque, com certeza, já fizemos. Por isso que algumas vezes, talvez isso seja o que nos incomode muito. Porque geralmente aquilo que nos incomoda muito é como se aquilo despertasse em nós alguma lembrança. E isso é muito ruim. Mas aí a gente para e pensa assim, na nossa vida, né? Isso daqui eu já falei da crucificação, tal, né? O que é carregar a nossa cruz. Você coloca para mim? Vamos ouvir essa música pelo seguinte, que de tudo que a gente está pensando, o que será que vale a pena? Tem muita coisa que vale a pena. Vamos ver. Quem quiser cantar e souber. Coração, quando
Aí a gente para e pensa, o que vale a pena? Tanta coisa vale a pena, não é? Conforme diz, realmente, cada um tem a sua cruz. Devemos nos esforçar para entendermos e aceitarmos a nossa condição pessoal e tudo se tornará menos pesado. Vale a pena a vida. Vale a pena sorrir. Vale a pena sonhar. Está valendo a pena carregar a minha cruz? Está. Eu estou tendo a oportunidade. Algumas são pesadas? São. Tem até, essa é até uma historinha. Uma pessoa estava andando pelo caminho e foi dada a ele uma cruz, né? Aí, mas como ela estava pesada, ele falou assim, eu vou tirar um pedacinho para ver se ela fica mais leve. Foi tirando pedacinho, só que chegou num local, num abismo, que ele precisava atravessar para seguir a caminhada dele. E aí, não tinha. A cruz era a ponte. A gente para e pensa, a cruz é a ponte. As nossas cruzes, as nossas dificuldades, os nossos problemas, conforme diz aqui, que realmente cada um tem a sua cruz. Agora, vai depender se eu entender e aceitar aquilo de forma natural, tranquila, evidentemente, lógico, podemos pensar, imagina, natural, tranquila, não vou aceitar. Claro, livre-arbítrio. Mas se eu olhar aquilo e perceber, parar e pensar o seguinte, o que isso quer dizer para mim? O que essa dificuldade está querendo falar para mim? Conforme diz, porque essa realidade expressa os propósitos de Deus. Não é que Deus deu a dor, não. A dor é de todos. Todos nós temos dor. Brancos, pretos, índios, americanos, o que for, não importa. Dor, todos nós vamos sentir, sim. Agora, o sofrimento é opcional. Eu posso sentir a dor e posso não sofrer. Mas muitas vezes eu sofro de tal forma que olho a dor é tão mínima, tão pequena. Mas é o meu sofrimento. Às vezes pensamos, não, mas é o meu sofrimento, e acabou. Tudo bem. Só que chega um momento em que esse sofrimento não pode ser maior do que nós. Esse sofrimento, se é que ele tem que existir, porque ele é opcional, ele tem que nos fortalecer para que a gente, com aquela cruz, com aquela dificuldade, a gente comece a atravessar o abismo que nós criamos. Porque muitos abismos nós criamos. A Enir teve aqui, a Sattler, e ela trouxe até um esquema que eu achei muito interessante, quando ela fala das causas atuais, né? As causas atuais das nossas dificuldades, das nossas dores, né? Ela diz que as causas atuais dos sofrimentos, vamos colocar assim, foram criadas por nós. Não é que veio do passado. Algumas vezes a gente fala, é que no passado eu fui assim, eu ainda tinha mania, desculpa, né? Eu joguei pedra na cruz, tal, né? Aquela coisa toda. Não. Pode ter um pouco do passado, mas tem do hoje. Tem do agora. Tem do agora, até quando ela colocou em relação à própria enfermidade. Tem muitas enfermidades que são de agora. Nós criamos hoje. Tem aquelas que estão na hereditariedade, no DNA, nos genes, o que for. Mas tem umas que eu crio hoje. Principalmente quando eu falo assim, eu não abro mão para nada. É meu. E a gente para. O que é meu? Se nem o corpo é nosso. E aí a gente pensa assim, como eu também vendo uma jovem, eu achei tão interessante, ela é passista, parece-me, de uma escola de samba, e está até na rede social. Ela sambando, maravilhosamente, né? Mas só que ela tem uma perna mecânica. Eu falei, nem com as duas eu não consigo dar um passinho, né? E ela feliz. Feliz. Sambando lá e vai sair na ala, não sei o quê. A felicidade dela. E muitas vezes a gente vê as criaturas e a gente fala assim, da onde essas pessoas tiram força para isso?
Elas tiram, muitas vezes, tenho certeza que elas tiram força de dentro, uma força, algo que diz, você consegue, você pode. Agora, você quer. Essa é a resposta. É a resposta que temos que nos dar sempre. Jesus nos fala, siga-me. Né? Conforme diz aqui, a cruz é individual. E ele encerra aqui dizendo assim, seguir Jesus é agir de tal modo que tenhamos a consciência tranquila. A questão da nossa consciência não está mais do que na hora de termos a nossa consciência tranquila, de nós realmente fazermos o que nós temos que fazer, mas com amor, com coração, sem sofrimento. Principalmente porque muitas vezes a gente coloca esse sofrimento muito forte dentro de nós. Por que nos magoarmos tanto? Por que sofrermos tanto? Por que colaborarmos para que tantas outras pessoas sofram? Podemos pensar, então eu quero morrer para acabar tudo. Não, não acaba não. A vida continua. E lá, com certeza, vai ser mais complicado, porque a amplidão da, entre aspas, do sofrimento, nós vamos ver que ele ia ser mínimo. É que nem uma história que conta que um senhor foi fazer um tratamento, 2 pessoas com a mesma enfermidade. Na hora, trocaram-se o exame. Era um problema, vamos dizer assim, cardiológico. Um estava com problema de coração. O que tinha realmente problema de coração recebeu um exame dizendo que ele estava zerado, tranquilo, maravilhoso, ia viver mais Matusalém, mais 100 anos. Nossa, mãe. O cara ficou hiper feliz. O que era bonzão do coração, quando ele viu que estava com aquilo, em 2 meses, 3 meses, ele morreu. O outro deve estar vivendo até hoje aí. Olha só como a gente age. Exatamente nisso. Se alguém fala, você vai sofrer, nós tomamos como a verdade única. E não colocamos na nossa vida o que vale a pena viver. O que vale a pena sonhar. O que vale a pena sorrir. Nós estamos chegando no nosso horário e eu gostaria de pedir, aqueles que quisessem, né? A gente vai colocar de novo essa que nós ouvimos. Quem quiser cantar, canta. Deixa sair. Sabe, aproveita toda essa energia, principalmente que estamos aqui também, tá? Para a gente, sabe, chegar, intimamente falar para a gente assim, eu te amo. Eu me amo. Eu me amo. Tem uma casa que eu vou, que eu sempre falo com as meninas assim, alguém hoje ao acordar olhou para o espelho e falou assim, você está bonita. Ela já até sabe. Já sabe, você está bonita, né? Você já disse para você hoje, eu me amo? Né? Nós somos bonitos. Temos as nossas cruzes, sim. As nossas dificuldades, sim. Mas o nosso vizinho também tem. O nosso irmão, do outro lado do mundo, também tem. Os nossos irmãos que estão desencarnados, alguns, também têm, né? Levaram, né? Então, vamos pensar o que vale a pena. Vale a pena sorrir, gente. Vale a pena sonhar. Vale a pena ser feliz. Vale a pena caminhar, mesmo tendo a cruz, ou as cruzes, né? Que tenhamos que carregar. Porque vale a pena ter um mestre amado, Jesus, que nos fortalece, que nos ama, que nos abraça. É só nós sorrirmos para Ele. Ele está no nosso sorriso, está nos nossos sonhos, está na nossa vida. Agora, quem tem que abrir a porta somos nós. Esse